Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus Cristo, que excede todo e qualquer entendimento, mais uma vez aqui no canal Terço Filhos de São José, nesse dia 27 de julho do ano de 2026, próximo de terminar o mês deste ano. Em todo dia 27 de julho, a igreja celebra alguns de seus santos, né? E também alguns de seus mártires, mais mártires, né? E assim será durante toda a história, né? Inclusive nos dias atuais temos mártires, temos irmãos sofrendo martírios em nome de Cristo, né? E hoje não é é um dia de celebrarmos alguns desses irmãos santos, né, que foram-se mártires posterior e foram assim, né, canonizados pela igreja, reconhecidos pela igreja. E como eu sempre digo e falo, devem eles, né, ou tenhamos essas pessoas, estes irmãos, enfim, como exemplos de vida para nós. Né? Temos eles, se quisermos termos alguém como influencer, vamos usar a linguagem moderna de hoje, né? As pessoas se influenciam por um monte de coisas, aliás, de pessoas, seguem todo tipo de pessoas. É aqui uma boa influência. Os santos. Os santos, eles falam. Os santos não só intercedem por nós, eles fazem parte também da igreja, ainda que agora da igreja celeste, mas eles não intercedem pela igreja, eles são exemplos. Se quisermos seguir alguém, sigamos os santos, porque os santos irão nos mostrar Jesus. Porque os santos, com as suas vidas, com a sua dedicação, não é? Além das suas intercessões, mas com as suas histórias enquanto almas viventes, como enquanto em vida, deixaram exemplos para seguirmos. E logo seguindo, se não chegarmos próximo do que eles foram, não é? Aliás, se não conseguirmos chegar ao grau que eles chegaram, ou a mais do que eles chegaram, ou superior ao que eles chegaram, cheguemos pelo menos próximos, não é? Do que eles foram, e que para a glória de Deus, que temos uma vida como eles tiveram, voltada para a glória de Deus. E dito isto, um dos santos, ou o primeiro santos que a igreja celebra no dia de hoje, dia 27 de julho, é São Pantaleão. Ele foi médico e foi um mártir. Ele viveu por volta de 305. São Pantaleão, ele nasceu em Nicomédia, na região da Bitínia, atualmente é a Turquia, por volta do final do século III. Seu nome significa o todo compassivo, aquele que tem misericórdia. Ele foi filho de um homem pagão chamado Eustórgio e de uma mãe cristã chamada Eubula. Recebeu inicialmente uma educação cristã, mas após a morte da mãe, ele se afasta da fé e seguiu os caminhos da cultura pagã de seu pai, que até então era a cultura da época, né, daquele momento ali, enfim, do seu tempo. Ele tornou-se um grande médico, estudou na sua época nas melhores faculdades, com os melhores médicos. A sua inteligência, ela era assim admirável, a habilidade com que ele fazia o seu trabalho, né, o levou a tornar-se médico da corte imperial da época. Por meio do seu testemunho cristão, né, aliás, por meio de um testemunho, né, de um cristão chamado Ermalau. Ele era um sacerdote que reconheceu em Pantaleão um coração aberto para Deus. E logo Pantaleão volta-se à fé cristã, não é? Após conviver com este irmão, não é? E convertendo-se, ele passa a compreender a verdadeira cura, que não era apenas do corpo, mas também havia a necessidade da cura da alma. Logo ele começou a entender, logo ele começa a dar atendimento aos pobres com esse novo entendimento dele. Agora não só cuidava do corpo, mas também da alma, seguindo o exemplo de Cristo, né, que
o médico divino. Então, a fama dele começa a correr, uma fama de santidade, começa a correr na região. Muitos já começam a se aproximar dele, não apenas para receber a questão da cura física, mas também para conhecer a fé cristã, pelo qual ele testemunhava. E durante a perseguição dos cristãos, pelo imperador Diocleciano, São Pantaleão ele foi denunciado por sua fé, sofreu diversos tormentos, perseguições, permanecendo firme. A tradição cristã ela conta que Deus realizou sinais de seu martírio, demonstrando que sua força ela não vinha, né, dos homens, mas vinha do Senhor. E finalmente, né, ele foi decapitado. Isso aí, por volta do ano 305 ele é decapitado. São Pantaleão ele é venerado como padroeiro dos médicos, dos enfermeiros, é um exemplo, né, da união entre a ciência, a caridade e a fé, e a sua vida nos dá o ensinamento que todo dom que nós temos, não é? Esses dons ele foi dado ou recebemos eles de Deus, né? E logo devemos colocar ele a serviço do próximo, né, dos nossos irmãos. Isso é uma grande lição. Um outro santo celebrado nesse dia é São Celestino I, ele foi papa, né? Morreu por volta do ano 432, né? São Celestino ele nasceu provavelmente em Roma, foi eleito papa no ano de 422, governou a igreja durante um período de grandes desafios. O seu pontificado aconteceu em uma época em que a igreja ela enfrentava debates importantes sobre a fé cristã e sobre a compreensão correta da pessoa de Jesus Cristo. São Celestino ele foi um grande defensor da doutrina apostólica. Ele combateu ensinamentos considerados até então contrários à fé da igreja e trabalhou para preservar a unidade dos cristãos em seu tempo. Um dos grandes acontecimentos do pontificado de São Celestino é que foi a sua atuação, no caso, a combater as ideias de Nestório, que apresentava dificuldades em reconhecer plenamente a união entre a humanidade e a divindade de Cristo. São Celestino ele apoiou a realização do Concílio de Éfeso no ano de 1431, que confirmou a fé cristã, né, na verdadeira identidade de Jesus Cristo e afirmou o título de Maria como Theotokos, né, ou seja, como Mãe de Deus. E além disso, ele enviou missionários para anunciar o Evangelho em diferentes regiões e preocupou-se com a organização da igreja. Era até então ele conhecido por sua firmeza, mas também por sua caridade pastoral. Ele morre, né, um ano após o concílio, em 432, foi sepultado no cemitério de Santa Priscila. São Celestino, primeiro, ele nos dá uma lição da importância que devemos ter a fidelidade do Evangelho, né? O quão também é importante o amor à igreja e à tradição, aquilo que a igreja defende e acredita, e a coragem, né, de defender esta fé recebida pelos apóstolos, né? Fé essa que todos nós devemos receber dos ensinamentos dos apóstolos, né? Não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas olharmos sempre para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, com base nos ensinamentos que a nós foram passados pelos apóstolos, né, e pelos seus antecessores até os nossos dias. Um outro santo, celebrado nesse dia 27 de julho de 2026, aliás, todo dia 27 de julho, né? Foi São Simeão Estilita, né? Monge e homem de oração, que viveu ali por volta de 390, 459. Ele nasceu na região da Síria por volta de 390. Desde jovem ele sentiu um chamado para uma vida de oração e penitência. Ainda jovem, adolescente, ele entrou no mosteiro, se dedicou intensamente à busca de Deus. Ele teve uma vida constante na oração, no jejum, no silêncio, na penitência, na contemplação. Ele, com o passar do tempo, né, essa busca que ele tinha
de entrega a Deus, uma entrega maior a Deus, o levou a uma forma extrema de uma vida ascética. Ele passou a viver sobre uma coluna, razão ao qual ficou conhecido como estilita, né, no grego estilos, que significa coluna. Nós já comentamos sobre esse santo, né, em um outro vídeo, em um outro momento. E durante cerca de 30 anos permaneceu sobre essa coluna, dedicando-se à oração e recebendo pessoas que buscavam conselhos espirituais. Mesmo vivendo dessa forma, mesmo ele tendo essa forma de vida, de retirada, a sua fama se espalha por todo o Oriente cristão. Reis, pobres, peregrinos buscavam a sua orientação, muitos chegaram a se converter, ouvindo as palavras dele, pelo próprio testemunho de vida que ele levava, dessa profundidade de união com Deus, né? Então, em 459, São Simeão falece, deixando aí o ensino de uma vida cristã, né? Da exigência pela busca, ou a necessidade exigente, né? Ou constante pela busca de Deus. Também nos ensina que o silêncio pode abrir espaços para ouvir o Senhor e que a oração pode transformar o coração humano. Né? Um outro santo, nesse dia, vamos ficar com esse, apenas com esta no caso agora é uma santa, a última, Santa Natália de Córdoba, né? Mártir, viveu entre 852, Santa Natália viveu em Córdoba, na Espanha, durante o período em que a região estava sob o domínio muçulmano. Ela era cristã, esposa de São Aurélio, também Mártir. Ambos pertenciam a uma comunidade cristã que procurava permanecer fiel a Jesus Cristo e à fé, mesmo em meio à sua dificuldade que havia naquele momento. E não só isso, a dificuldade não era só uma questão de algumas necessidades, mas também da perseguição do próprio império, né, contra os cristãos, a ponto de que eles foram presos, o casal é preso, sofreram processos, foram torturados, não é? A coisa não ficou só na ameaça, mas chegou à tortura, chegou à morte, já que eles não negaram a Jesus Cristo. Eles são martirizados, né, em 852, né, juntamente com outros irmãos na fé. Santa Natália é lembrada, ou deve ser lembrada, como, né, pelo seu exemplo de fidelidade matrimonial, coragem cristã e perseverança diante das perseguições. A história dela nos mostra também que a santidade ela acontece dentro da família ou mesmo na chamada vida ordinária, né, que é o nosso testemunho diário de vida. Uma reflexão que podemos tirar destes santos de Deus e para os filhos de São José em especial é que ao contemplarmos estes santos que a igreja celebra em 27 de julho, é possível percebermos 4 grandes chamados. São Pantaleão nos lembra que nossos talentos devem servir aos irmãos. São Celestino I nos ensina a permanecer firmes na fé, na verdade de Cristo. São Simão Estilita nos recorda que uma obra de Deus ela precisa nascer primeiro da oração. É por isso, filho de São José, que temos o texto, filho de São José. E Santa Natália, ela nos mostra que a fidelidade a Cristo, ela exige coragem e perseverança. Então, sob a proteção de São José, a todos que estão e que estão assistindo este vídeo, né, e que irão, enfim, suponho, compartilhar, eu oro a Deus que sob a intercessão e proteção de São José, que foi um homem justo, obediente e fiel ao chamado que Deus o faz, que através da sua intercessão, o Espírito Santo coloque em nossos corações o dom do serviço do reino de Deus. Que cada filho de São José aprendam com estes santos de Deus, assim como outros que já falamos neste canal, a servirmos a Jesus Cristo com humildade,
e que permaneçamos firmes na fé e que deixar que o Espírito Santo conduza nossos passos, não é? É a melhor escolha que podemos fazer para nossas vidas. Pois quando o Espírito Santo nos conduz, não é? Conduz os nossos passos neste caminho, nesta vereda, nesta chamada, meus irmãos, alcançaremos muito mais a graça de Deus. É a mesma graça que eu rogo que se derrame sobre cada um que ficou até aqui, ou que ficaram até aqui, em nome de Jesus Cristo. Então, que São José rogue por nós neste dia, que é o nosso Pai espiritual, nosso exemplo de homem, e todos os santos que citamos aqui, né, deste dia em especial, roguem por nós. Rogamos também a Maria Santíssima, a Mãe de Deus, que também rogue e interceda por nós, não é? Junto a Jesus, em união com São José e com o Espírito Santo, intercedam por nós, roguem por nós, pois aqui nós precisamos e muito, tá certo? Meus irmãos, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.